Muito bem, queridos, excelente dia para você. Como é que você está hoje? Deus abençoe rique e poderosamente, em nome de Jesus. O terceiro dia falando sobre esse tema, dos 5 maridos da Samaritana, na palavra de João 4:23. Adoradores que adoram em espírito e em verdade, é chegado o tempo de Deus. Falando hoje sobre esse simbolismo, do que seria esse segundo marido. Imagina, a mulher casou-se por emoção, casou-se com todos os rituais que eram necessários da época, mas por fim recebeu a carta de divórcio do marido e se separou. A carta de divórcio, você sabe lá de Mateus, era previsto, a carta de Moisés para o divórcio quando aquela mulher era repudiada pelo seu marido, ou se tivesse acontecido algum tipo de transgressão, de adultério, enfim. Mas ela se casa de novo, E eu chamei esse segundo casamento da frustração. Ela se casa por emoção e depois ela se casa, olha assim e fala, vou tentar de novo, Não é porque esse aqui deu errado que o outro também vai dar errado. Mas, por fim, ela vê, na verdade, um grande fracasso e vai sofrer e condoer-se com uma grande frustração. Em outras palavras, se Samaria, que havia perecido nas divisões e na idolatria dos bezerros de ouro, de Dan e de Betel, não alcançava mais a resposta de Deus, porque estava em um abismo de perdição, quanto menos ainda esses falsos deuses poderiam trazer respostas. Eles prometiam fartura, abundância, frustração, prometiam chuva e colheita, também não veio, frustração, prometiam vitórias na guerra e consumiam um pouco o que eles tinham, eram falsos deuses. Também se manteve naquele relacionamento a Samaria em grandes frustrações. E que ia terminar fatalmente em separação, ia terminar fatalmente em ruptura, ia terminar fatalmente na vida daquela mulher em mais uma carta de Moisés dada pelo marido que olhou e disse, olha, você, Samaria, não era o que realmente eu esperava, Iria repudiá-la, iria abandoná-la, iria se separar dela. E aqui tem um ponto muito interessante desse discurso, desse diálogo de Jesus com a samaritana no poço, porque mostram duas dimensões muito, muito claras, que nós vemos na palavra, Jesus, versículo 6, estava diante da fonte de Jacó e, cansado da viagem, assentou-se junto da fonte à hora sexta. E daí vem a mulher samaritana, e Jesus pede para ela assim, dá-me de beber. Os discípulos não estavam, foram à cidade comprar alimento. Daí vem a mulher samaritana e fala assim, olha, mas você é judeu e está pedindo para mim que sou mulher samaritana? Os judeus não se davam com os samaritanos, E aí Jesus coloca as coisas em um outro prisma, em um outro âmbito. Não no âmbito do poço, da água, ou da dificuldade para tirar água na questão ali natural, humana, Mas Jesus disse, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ou seja, levando a conversa para uma dimensão espiritual. Mas segue, a mulher diz assim, você não tem como tirar água, porque ela continuava olhando as coisas na sua dimensão. E essa mulher era uma mulher argumentativa, ela era uma mulher experimentada, ela era uma mulher que tinha argumentos, era uma mulher que sabia, você vai ver adiante, o que era o poço de Jacó, o que era Jerusalém, o que era a lei, o que era a promessa do Messias. Ela não era nenhuma leiga, não estava se tratando de alguém ignorante ou alguém imaturo, ingênuo, muito pelo contrário. Era alguém muito bem crescidinha, e que sabia muito bem qual que era a realidade da vida. E ela segue dizendo no versículo 12, n'és tu porventura maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, e do qual ele mesmo bebeu, e também os seus filhos e o seu gado? Jesus vai ainda em uma outra dimensão espiritual, diz, mas quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Ou seja, o poço de Jacó continua te dando sede. Mas se você conhecer o dom de Deus, saber quem é que pode te dar essa água, você não vai ter mais sede. A água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna, né? E a mulher vem e diz assim: Senhor, então me dá dessa água, para que eu não precise mais vir aqui buscá-la. Ou seja, ela já estava querendo arranjar um jeito de não precisar mais carregar água naquela distância, né? Aí é onde Jesus prova o coração dela. E os corações vão ser provados depois de um relacionamento para ver se eles vão ser confirmados. Depois de uma desilusão com o falso Deus da Babilônia, né? Ou com as falsas crendices do mundo, vai ser provado. Jesus diz: chama o teu marido e vem cá. A mulher diz: não tenho marido. Não tenho marido. A conversa poderia ter acabado ali. Mas Jesus estava olhando para Samaria. Jesus estava olhando para aquela divisão do reino, assim creio eu, em um âmbito espiritual muito maior e muito antecedente à realidade daquela mulher, né? Não tenho marido. Jesus diz: bem disseste, não tenho marido. Versículo 18: porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é o teu marido. Quando ele fala não tem o teu marido, os 5 maridos nós vimos. Quando ele fala não tem o teu marido, era o Império Romano, eram as legiões romanas que estavam ocupando Samaria, mas esse agora não é o teu marido. Colocou um rei, né? um governante postiço. Você sabe que as tribos não existiam mais, mas eram 5 províncias, né? A Judéia e a Galiléia a gente fala muito porque está retratada no Evangelho. As outras eram a Idumeia, de onde vem Herodes, né? que é descendente de Esaú, imagina. E também a Pérea. Cada uma dessas tinha um rei, né? um governador romano. E a Samaria era essa 5ª província. Cada uma tinha um governante, né? nessa época. Esse não é o seu marido, Samaria. Ela estava em outro relacionamento, que esse homem não havia assumido o relacionamento com ela com um casamento. Mesmo ela tendo, supostamente, essa carta de divórcio do 5º casamento, a carta de Moisés, né? 5 maridos já tivesse, esse que agora que você tem, não é o teu marido. Então você disse com verdade. Aí chega o meu ponto, versículo 19. A mulher responde: vejo que tu és profeta. Meu Deus! Ali estava rompido, uma ruptura de que o que estava acontecendo naquele tempo era realmente um divisor de águas. Do que olhava, sabe, pelo entendimento humano. A gente às vezes olha a obra como entendimento humano, né? Uma vez me perguntaram, e não faz muito tempo isso, hein? Sei lá, 2 ou 3 anos, me perguntaram das dívidas da obra, né? Porque a obra tem dívidas, e não vi uma notícia, não sei o quê, né? E ponderando algumas coisas daquela pessoa, eu falei assim: olha, as dívidas, elas representam o financiamento do que a obra tem, do que a igreja é. Respondi desse jeito. Porque se a gente for ficar olhando as coisas mesmo no âmbito natural, não teríamos nada. O apóstolo não teria dado nenhum passo, sabe? E tem muitos oficiais, muitos de nós, que estão caminhando e que caminharam por muito tempo feridos e que de alguma maneira isso acaba travando um relacionamento mais íntimo, mais profundo. E é por isso que muita gente escolhe viver do seu próprio jeito, ou de viver e dizer: olha, até aqui eu vou, até aqui eu aceito, até aqui eu concordo. Mas, de alguma maneira, essa ferida precisa ser sarada, sabe, gente? Seja do louvor, seja de tratamento, seja de relacionamentos, seja desse divórcio, dessa separação e ruptura abrupta com envios ou mandos e desmandos ou exageros que existiram, para que isso não se torne uma assolação do Sucote Benote, do Nergal, da Azima, de Tartak, do Adrameleque, que queria sacrifícios humanos, sabe? Então essas frustrações da Samaria, creio eu, assim, desse segundo marido, precisavam cair por terra, precisavam ser destravadas, desbloqueadas, precisavam ser quebradas. E isso é quebrado numa restauração de amor,
numa restauração de zelo, numa restauração de preocupação com o nosso discipulado, com o nosso tratamento, e não com ignorâncias aos nossos sentimentos e a nossa própria verdade, porque Deus também fala conosco, Deus também fala com você. Isso precisa ser respeitado, isso precisa de ser colocado diante do altar do Senhor em nome de Jesus. Em outras palavras, tem muita gente sofrendo em frustrações porque os seus sentimentos, os seus valores e a voz de Deus para elas mesmas têm sido atropeladas. Então, em nome de Jesus, vamos abrir o nosso coração hoje, ouvir essa palavra, serem desmascarados esses fantasmas e que as frustrações de relacionamentos, de outros momentos, de expectativas, sejam quebradas e tratadas no altar do Senhor em nome de Jesus, porque é maior aquele que está em nós. Deus tinha uma promessa para toda a terra de Israel, para as 12 tribos, assim como para a dispersão depois da igreja, fossem samaritanos ou onde fossem. E ele estendeu até os confins da terra, e essa virtude nos alcançou, para sermos tratados também, em nome de Jesus. E se como talvez samaritanos precisávamos desse encontro e dessa restauração em emoções, em ilusões, isso para romper limites, e esse é um tempo especial para romper os limites e você ir além das frustrações e passar por cima desses medos, em nome de Jesus. Chegou a hora e eu libero essa palavra da bênção do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. E você é esse templo do Espírito para adorar, a tempo e a fora de tempo, em Jerusalém ou no Poço de Jacó, ou onde você estiver agora, para que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida. As lutas e as necessidades estão aos cuidados do Espírito de Deus, e Ele vai te ministrar nos caminhos e nas precauções, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e maiores ainda Ele fará. E vamos nos alegrar muito com o Senhor, em nome de Jesus. Adoradores que adoram em espírito e em verdade, é chegado o tempo de Deus, em nome de Jesus. Fica com Deus.